câncer de pulmão é um dos mais comuns em todo o mundo. É uma doença silenciosa, mas que pode emitir sinais de alerta. Por isso, é preciso estar atento. Um dos grandes problemas do câncer de pulmão é que muitas vezes essa doença não causa nenhum sintoma até que o tumor esteja em estágio avançado. Os principais sintomas do câncer de pulmão são tosse, muitas vezes com escarro, às vezes até com sangue no escarro, falta de ar, dor torácica, emagrecimento sem uma causa específica, diminuição da força em geral e diminuição dos níveis de energia. Também temos um problema com relação aos sintomas do câncer de pulmão, porque muitos desses sintomas podem acontecer com outras doenças. Por exemplo, uma gripe comum pode causar tosse, uma gripe comum pode deixar a pessoa mais cansada. O principal fator que vai diferenciar e dar o alerta de que podemos estar diante de um câncer de pulmão é a persistência destes sintomas. Portanto, qualquer um desses sintomas que nós citamos que não vão embora merecem uma atenção médica. O diagnóstico precoce é muito eficaz e aumenta as chances de cura do câncer de pulmão. A seguir, veja as medidas possíveis para a descoberta em cada fase da doença. O diagnóstico precoce do câncer de pulmão talvez seja a melhor ferramenta que nós temos para atingir uma maior chance de cura da doença. Diagnósticos iniciais, em geral, são tratados com cirurgia ou com radioterapia, com uma chance muito grande de eliminação do tumor. Já aqueles pacientes com diagnóstico intermediário, a gente chama de estágio localmente avançado, também podem ser potencialmente curados com uma combinação de cirurgia ou radioterapia e quimioterapia e imunoterapia. Porém, a chance de cura vai diminuindo. Aqueles pacientes com a doença avançada, estágio 4, em geral, têm doença incurável. Pelo fato do câncer de pulmão conseguir ser curado nos estágios iniciais, é muito importante se fazer os exames de rastreamento com tomografia de baixa dose para aquelas pessoas que têm um histórico de tabagismo importante e uma idade mais avançada. Esta é a ferramenta para se fazer o diagnóstico inicial e, eventualmente, se reduzir a mortalidade pelo câncer de pulmão. Um dado importante é, quando falamos de câncer de pulmão, os homens morrem mais do que as mulheres. Já parou para se perguntar o motivo disso? O câncer de pulmão é o câncer que mais mata em homens. Ele é um câncer extremamente comum, justamente porque no histórico que nós temos na nossa sociedade, os homens fumavam mais do que as mulheres. E simplesmente pelo fato de nós termos mais homens que fumam, mais homens podem contrair o câncer de pulmão. E este câncer de pulmão tem uma letalidade alta se ele não for diagnosticado em estágios iniciais, e por isso que o número de homens que acabam falecendo de câncer de pulmão é extremamente grande no Brasil e no mundo. Nós temos algumas ferramentas para melhorar isso. A primeira delas é parar de fumar. Essa talvez seja a ação mais importante para se reduzir o risco do câncer de pulmão. A outra ferramenta importante é a realização de exames de rastreamento. Hoje em dia é comprovado que homens a partir de uma certa idade que têm um histórico de ter fumado precisam fazer tomografia de tórax de baixa dose para diagnosticar o câncer de pulmão em estágio precoce, antes dos sintomas e quando ele tem uma maior chance de cura. Se no processo de detecção um câncer é descoberto, precisamos saber mais sobre ele. O câncer de pulmão tem nome e sobrenome, e essa informação importa muito para o tratamento. Antigamente, o câncer de pulmão era dividido em dois grandes grupos, pequenas células e não pequenas células. E bastava esse diagnóstico para que o médico conseguisse definir qual é o melhor tratamento. Hoje em dia, isso não é mais considerado adequado. Quando se tem o diagnóstico de um câncer de pulmão, o patologista precisa detalhar qual é o subtipo de câncer de pulmão quando ele examina esse material de biópsia no microscópio. O câncer de pulmão não pequenas células, por exemplo, pode ter o subtipo adenocarcinoma ou o subtipo carcinoma de células escamosas,
Isso é importante na seleção do tratamento. Este é o sobrenome do tumor. Além disso, hoje em dia, nós não nos satisfazemos somente com o nome e sobrenome, ou seja, câncer de pulmão não pequenas células, subtipo adenocarcinoma, por exemplo, mas nós queremos inclusive saber o apelido ou o endereço desse câncer de pulmão. E isso vem do perfil molecular, que são testes sofisticados que conseguem identificar as moléculas que estão alteradas neste tumor, e isto auxilia o médico a designar o melhor tratamento para cada paciente. O episódio 1 da temporada Cuide do seu pulmão acaba por aqui, mas é importante lembrar, a prevenção é o melhor caminho contra o câncer de pulmão. Até o próximo episódio!